Fala galerinha, tudo bom? Seja muito bem-vindo a mais uma aula da nossa revisão Enem 2018. Hoje nós estamos dando pontapé para a nossa quarta aula de radioatividade. E essa quarta aula tem um assunto bem interessante. Nós vamos falar de fissão nuclear, nós vamos falar de bomba atômica e nós vamos falar de usina nuclear, beleza? Essa aula você vai ver no finalzinho dela a quantidade de questões do Enem que tem falando sobre esse assunto. Tranquilão? Belezal? Então vamos começar a brincadeira, vamos pegar no serviço, porque a gente não pode perder muito tempo. Galera, conceito de fissão nuclear. Vem comigo. Processo de transmutação. Aí você fala assim para mim, Flávio, o que é transmutação? Transmutação é transformação, beleza? Então, processo de transmutação nuclear que quebra um núcleo grande em núcleos o quê? Menores, com grande liberação de energia. Presta atenção que o segredo da fissão, estou pegando os pilotos aqui, o segredo da fissão está exatamente nessa quebra de um núcleo grande. Galera, fissão é quebra. Não se esqueça, fissão é quebra. Quebra de um núcleo grande em um núcleo que menor. Essa quebra vem acompanhada de uma grande, mas uma absurda liberação de energia. Por isso que eu vou fazer questão de grifar aqui. Núcleo grande, olha só, em núcleos, olha só, menores, com, olha, grande liberação de energia. Beleza? Vem comigo para eu te mostrar aqui como é que é essa ideia da fissão. Vem cá. Turma, presta bem atenção. Olha só no que eu vou falar agora, viu? Presta atenção. Aqui eu tenho urânio 235. O urânio 235, ele vai ser bombardeado por um nêutron. Aí presta atenção no que eu vou falar para você, porque isso agora é muito importante. Quando você lê na questão que o núcleo está sendo bombardeado, você vai escrever a partícula do lado dos reagentes. Quando você lê na questão que o núcleo é um emissor ou emitiu uma determinada partícula, você escreve essa partícula do lado dos produtos. Não se esquece, núcleo bombardeado, partícula escrita do lado dos reagentes. Núcleo emitiu, núcleo emissor, você vai escrever a partícula do lado dos produtos. Beleza? Vem comigo, vem cá. Aqui eu tenho urânio 235. Presta atenção. O núcleo do urânio 235 vai ser bombardeado por um nêutron. Presta atenção. Esse nêutron, ele não vai atingir a eletrosfera. Esse nêutron, ele não vai atingir a quina do núcleo. Não. Esse nêutron, ele vai atingir direto, ele vai entrar no núcleo. Por isso que esse nêutron, ele é dotado de uma grande energia. Isso é um nêutron extremamente veloz. Então o que acontece? Esse nêutron atinge o núcleo do urânio e o núcleo do urânio se quebra. O núcleo do urânio vai se quebrar em núcleos menores. Aí eu mostrei aqui para você um exemplo de fissão. Esse núcleo do urânio vai se quebrar em um núcleo de bário e em um núcleo de criptônio. Aí eu quero que você perceba o seguinte. Olha o número de massa do urânio, 235. Olha o número de massa do bário, 140. Olha o número de massa do criptônio, 93. Veja, o núcleo grande, ele foi quebrado em núcleos menores. Beleza? Junto com esses núcleos menores, foi produzido 3 nêutrons, mais o que? Essa grande quantidade de energia. Beleza? Tranquilo? Presta atenção. Você não precisa saber isso aqui decorado. Não. Não se aperreie com essa ideia de ficar decorando essa equação. Deixa isso pra gente que é o seu professor. Não decora isso. Mas perceba e não se esqueça que o processo de fissão é um processo de quebra.
quebra de um núcleo grande em núcleos menores, com uma grande quantidade de energia. Beleza? Presta atenção, que a formação daqueles 3 nêutrons é fundamental para a gente. É fundamental por quê? Porque são aqueles 3 nêutrons que vão fazer com que essa reação seja chamada de reação em cadeia. Por quê? Esses 3 nêutronzinhos formados aqui, eles vão bombardear novos núcleos de urânio. E a reação, ela vai ficar o quê? Acontecendo em cadeia. Esses 3 nêutrons se formam, quebram núcleos de urânio, a quebra desses núcleos de urânio forma mais 3 nêutrons, esses mais 3 nêutrons quebram mais núcleos de urânio. Aí eu trouxe para você aqui, ó, o desenhozinho, só para você ter uma ideia disso. Olha só, joguei um nêutron acelerado no núcleo do urânio. Esse núcleo, olha só, vai se quebrar, beleza? Esse núcleo se quebrou em bário e criptônio. Com liberação de quem? De 3 nêutrons. Você está vendo? Esses 3 nêutrons aqui vão fazer o quê? Atingir novos núcleos de urânio. Esses novos núcleos atingidos vão formar o quê? Bário, criptônio, 3 nêutrons. Bário, criptônio, 3 nêutrons. Bário, criptônio, 3 nêutrons. E esses novos 3 nêutrons vão atingir o quê? Mais núcleos de urânio. Essa é a famosa reação em cadeia. Essa reação em cadeia libera uma grande quantidade de energia. O homem usa essa energia de 2 maneiras. A primeira maneira é a maneira bélica, que é quando nós utilizamos a energia da fissão para fazer a famosa e tão temida bomba nuclear. A outra maneira é a maneira que eu vou usar o calor da fissão para produzir corrente elétrica, que é justamente o uso da fissão dentro das usinas nucleares, também chamadas de termonucleares. Vamos fazer o seguinte? Em vez de ficar falando, deixa eu te mostrar, vou começar mostrando para você agora a aplicação bélica, que é justamente quando a gente vai falar sobre bomba atômica. Vem comigo. Vamos lá, começar as aplicações da fissão. Presta atenção. Nós temos basicamente 2 aplicações. A primeira, como eu tinha falado anteriormente, uma aplicação bélica, a bomba atômica. E a segunda, uma aplicação para a geração de energia. Vamos começar falando aqui sobre a aplicação bélica. Vamos falar um pouquinho sobre a bomba atômica, tá? Presta atenção. A gente tem 2 eventos que ocorreram em 1945 na Segunda Guerra Mundial, que foi justamente o primeiro, em 6 de agosto de 1945, na cidade de Hiroshima ou Hiroshima, e em 9 de agosto de 1945, na cidade de Nagasaki. Exatamente 3 dias depois de Hiroshima, uma bomba também foi solta na cidade de Nagasaki. Essas bombas, elas são bombas atômicas, porque essas bombas elas usam como princípio de funcionamento a fissão. A bomba que foi jogada em Hiroshima usa a fissão do urânio 235 e a bomba que foi jogada em Nagasaki usa a fissão do plutônio 239. Como funciona uma bomba atômica? Aí vamos prestar atenção porque isso aqui é super importante, esse princípio de funcionamento. Vamos lá, vem cá. Pessoal, isso aqui é um esqueminha bem rudimentar de uma bomba atômica. A bomba atômica, ela tem um compartimento dentro dela e nesse compartimento você tem o quê? Você tem nesse primeiro compartimento aqui uma bomba de TNT. Essa bomba de TNT é exatamente a bomba que vai dar a ignição para a bomba atômica. E você tem 2 compartimentos. Um compartimento com urânio 235 e um outro compartimento também com urânio 235. Aí presta atenção, que eu coloquei aqui embaixo massa crítica igual a 3,250 quilos. Flávio, o que é isso? Presta atenção. Pessoal,
para que a reação em cadeia aconteça, o material físsil, o material que vai sofrer fissão, ele precisa ter uma massa mínima. Essa massa mínima, para que um átomo do material físsil seja quebrado e a reação em cadeia aconteça, é chamada de massa crítica. Tranquilo? Aí preste atenção. Nesse compartimento aqui, eu coloquei uma quantidade inferior à massa crítica. Nesse outro compartimento, eu coloquei, tá, uma massa também inferior à massa crítica. Aí você fala assim, por quê? Porque é o seguinte, aqui vai haver a detonação da bomba de TNT. Aqui vai haver a detonação da dinamite. Quando a dinamite detonar, a dinamite ela vai fazer o quê? Ela vai fazer com que esses dois compartimentos, eles o quê? Se encontrem. Esse compartimento com urânio 235 vai se encontrar com esse compartimento de urânio 235. E quando essas duas massas inferiores à massa crítica se juntam exatamente aqui, essas duas massas somadas, elas dão a massa crítica, elas dão a massa necessária para que a reação em cadeia aconteça. E é exatamente aí que acontece a detonação da bomba atômica. Não se esqueça que essa reação em cadeia, ela vai acontecer e junto com a reação existe o quê? Uma grande liberação de energia. Então, junto com a bomba, é liberada uma grande quantidade de energia. Essa energia, essa grande parte dessa energia na bomba atômica é transformada em calor. Turma, no epicentro da bomba atômica foi atingida temperaturas próximas à temperatura do Sol. Para você ter uma ideia, tá, dessa quantidade de energia que foi liberada. Lembre-se, energia existe de várias formas. Numa bomba atômica, grande parte dessa energia liberada, ela vai ser liberada na forma de calor. E essa onda de calor acontece o quê? Destruindo tudo e a todos. Beleza? Esse é o princípio de funcionamento da bomba atômica. A bomba atômica é uma bomba de fissão. Não se esqueça disso. A bomba atômica é uma bomba de fissão nuclear. Legal? Vamos agora para a nossa segunda aplicação, que a gente vai falar sobre as usinas nucleares. Vamos lá. Vamos embora. Nossa segunda aplicação da fissão nuclear. Agora a gente vai trabalhar com as usinas nucleares, também chamadas de usinas termonucleares. Vamos trabalhar o princípio básico de funcionamento de uma usina nuclear. Tranquilo? Vem comigo. Para a gente conseguir montar uma usina nuclear, a gente precisa inicialmente de um material físsil. Galera, o material físsil é o que eu falei, tá? Lá na bomba atômica. É o material que a gente vai fazer o quê? A fissão. Geralmente nós utilizamos o urânio 235. Esse é o material físsil mais utilizado. Mas a gente também pode utilizar o plutônio e a gente também pode utilizar o urânio 233. Tranquilo? A gente vai precisar de um fluido trocador. Esse fluido trocador geralmente é a água. E para que a gente precisa esse fluido trocador? Esse fluido trocador, ele está em contato com o reator nuclear. E por que a gente precisa dele? Porque no reator nuclear está acontecendo as reações de fissão. As reações de fissão, pessoal, elas liberam uma grande quantidade de energia. Esse fluido trocador é como se fosse, tá, um moderador da energia liberada. Por isso que a gente precisa desse fluido trocador. Esse fluido trocador, ele protege o reator de não atingir temperaturas extremamente elevadas. Essas temperaturas extremamente elevadas que poderiam ser atingidas caso você não tivesse o fluido trocador, poderiam destruir o reator nuclear. Tranquilo? A gente também precisa de um moderador. Um moderador
geralmente é grafite ou água, e esse moderador ele é utilizado para diminuir a velocidade dos nêutrons. A gente usa o moderador para a gente poder controlar a fissão. A fissão não é uma reação espontânea, graças a Deus ela não é, beleza? A fissão é uma reação forçada, beleza? Mas é uma reação forçada, mas que precisa de um certo controle. Por quê? Porque se a gente não controlar a fissão, as reações em cadeia elas vão acontecer de uma forma o quê? Descontrolada e vai acabar prejudicando o meu reator. Por isso que a gente precisa desse moderador, beleza? Nós temos também barras de controle. Geralmente essas barras de controle elas são de cádmio ou boro, e essas barras de controle elas também são utilizadas como um critério de segurança. Essas barras de controle elas vão absorver os nêutrons nessa reação para a gente o quê? Poder ter um controle ainda maior da reação de fissão, da reação em cadeia. Aí vamos aprender aqui rapidinho, tá? Vamos ver um esqueminha bem simples de como é o funcionamento de uma usina termonuclear. Para a gente começar, presta bem atenção. A fissão não vai gerar energia elétrica, como a grande maioria das pessoas pensa. Não, eu vou usar o calor da fissão para gerar energia elétrica. Como assim? Vem cá. No reator nuclear, vou até sair um pouquinho aqui da tela. No reator nuclear está acontecendo as reações de fissão. As reações de fissão liberam uma grande quantidade de energia. Essa energia, como eu falei lá na bomba atômica, grande parte dessa energia liberada é liberada na forma de calor. Então, esse calor liberado na reação de fissão vai aquecer água líquida. Essa água líquida aquecida vai se transformar em água o quê? Gasosa, em vapor de água. Esse vapor de água vai fazer o quê? Vai movimentar turbinas. Essas turbinas, num gerador elétrico, essas turbinas vão produzir energia a partir de um gerador elétrico. Então, diferente do que a grande maioria das pessoas pensam, que é a fissão nuclear que produz energia, não é. É o calor da fissão que vai o quê? Produzir energia elétrica. Então é muito importante que você leve isso para o seu Enem, tá? Importantíssimo, essa ideia da fissão. Você poderia até falar assim para mim, Flávio, eu tô vendo que a fissão, ela parece muito com a produção de energia a partir de uma termoelétrica. É verdade, verdadeiríssimo. A diferença é que na termoelétrica nós vamos usar o calor produzido na queima de combustíveis fósseis. Aqui não. Aqui eu vou usar o calor produzido na fissão nuclear. Tranquilo? Presta atenção para a gente finalizar. Nós temos um grande problema com as usinas termonucleares. O grande problema é a poluição ambiental. E não se esqueça, a usina termonuclear, ela gera pra gente dois tipos de poluição. A primeira poluição é a poluição térmica. Flávio, como assim poluição térmica? Pessoal, essa água que é aquecida aqui e ela é transformada em vapor, uma parte dessa água ela volta para um rio, para um lago, para um mar que está próximo à usina nuclear. Por quê? Toda usina nuclear ela tem que ser instalada próxima a um mar, próxima a um rio. Por quê? Porque ela vai puxar a água do mar, a água do rio, para ser o quê? Aquecida. Parte dessa água aquecida volta para o mar. E é justamente essa água aquecida que volta para o mar, para o rio, que vai gerar o que a gente chama de poluição térmica. Você sabe, a água do mar, ela aquecida, a água aquecida,
os gases que estão ali dissolvidos saem com mais facilidade. É isso que a gente chama de poluição térmica. A segunda poluição é a poluição por causa do lixo radioativo. O processo de fissão produz substâncias radioativas, césio, bário, tá? E esse lixo radioativo, ele tem um tempo de meia-vida um pouquinho elevado, mais ou menos uns 30 anos. Então a gente também tem um problema da poluição do lixo nuclear. Então, as usinas nucleares, elas geram energia a partir do calor da fissão e produzem poluição ambiental. Primeira poluição, térmica. Segunda poluição, lixo radioativo. Os produtos da fissão são produtos radioativos e produtos radioativos com tempo de meia-vida um pouquinho elevado. Tranquilão? Beleza? Estamos quase terminando a parte de radioatividade. Falta pouquinho. E o que está faltando para a gente? Está faltando para a gente falar um pouquinho sobre fusão nuclear, que é exatamente o que a gente vai falar na nossa próxima aula. Belezal? Tranquilão? Beijão no coração. Um forte abraço. Tchau!